Pois é, muito bem, estamos aqui então com o terceiro e último bloco do programa de hoje, com o Fernando Antônio, falando sobre o futebol de campo. Mas eu não poderia deixar de citar duas coisas. Primeiro, a belíssima campanha do Madureira, que hoje é vice-líder do campeonato, pelos critérios de desempate, né? Tem o mesmo número de pontos do Flamengo, tem o mesmo número de pontos do Vasco, mas pelo critério, o Vasco, que era primeiro, agora já passou a ser o quarto, o Flamengo o terceiro e o Madureira está em segundo lugar com o Botafogo, 2 pontos à frente, né? Uma campanha muito boa do Madureira. Eu estava ouvindo inclusive uma emissora do Rio e estavam dizendo o seguinte, que o presidente do Madureira é uma motivação muito grande do Madureira. Paga bicho do vestiário. Paga bicho no vestiário, e quando o jogo é fora, o presidente Elias Duba, no primeiro treino ele vai lá e paga o bicho ao jogador. Varia entre 100 e 200, dependendo da importância da partida. E quando ele já vai entrando no vestiário, né, a torcida começa, os jogadores começam a bater palma. Silvio Santos, vem aí. Você quer dinheiro? Aquela história do programa de televisão. E ele gosta, acha graça e tal, aquela coisa toda. Bom, mas a outra notícia é o seguinte, o Fluminense demitiu o Cristóvão Borges, né, e contratou, hoje vai assinar, vai apresentar Ricardo Drubisky, né, ou Drubisky, uma coisa assim. Muita gente acha que foi injustiça a demissão do Borges. O que você achou? Injustiça pela seguinte questão: quando há atrasos de salário, quando há problemas de ordem interna, o presidente ele nunca é cobrado. Exatamente. Porque a torcida visa o resultado no campo. Quando o resultado não aparece, quem é que paga o pato? É o treinador. O treinador ele tem que dirigir a equipe e se preocupar com o grupo no regime de trabalho, de treino e de jogos. Ele não tem que ser um psicólogo para poder administrar a situação de adversidade financeira. Que não é da alçada dele. Culturalmente, no Brasil, a situação é essa, não deveria ser. Por isso que os clubes da Europa hoje se organizaram, se estruturaram para dar boas condições aos atletas e aos treinadores. Você não vê um clube de futebol inglês, de futebol italiano, trocando de técnico no decorrer do campeonato? Não, porque há planejamento. Normalmente os treinadores fazem contratos de 3, 4 anos e renovam com facilidade. Isso. Toda a estrutura de trabalho é oferecida, ao contrário do que acontece no futebol brasileiro. Até porque hoje a situação financeira do nosso país não comporta a linha de investimentos que os clubes fazem. Com certeza. O que há hoje é uma loucura de pagamentos acima da média, como aconteceu com o Abel no Internacional. Isso. Ganhava aquilo que o clube não podia pagar. Não tinha condição. Então, nós temos que começar a fazer algumas reformas a nível administrativo para a gente não continuar enfrentando esses problemas, porque reflete no treinador, porque o atleta, ao trabalhar sabendo que ele não recebe, ele não vai ter boa vontade para poder exercer a sua função. E o treinador não vai ter como convencê-lo a mudar de ideia, porque é o grupo em si que está sendo atingido pelo fato de não receber. E você lembra que o Fluminense, por exemplo, eu me lembro no ano passado, foi o Carioca que teve a melhor campanha no Brasileiro. A gente dizia que o Fluminense não tinha um time, o Fluminense tinha um elenco. E esse elenco foi desfeito, principalmente depois vamos dizer assim, do divórcio entre do patrocinador, né, antigo, e com o próprio clube. Começou com aquela denúncia do He-Man, que depois foi para o Internacional, que o Fluminense era uma farsa. Exatamente. E aquilo ali criou uma animosidade do Fluminense com o seu patrocinador. Isso. Correto? E o atleta depois teve que sair porque ficou sem clima, mas ele falou a verdade. E quem manda hoje é o presidente Peter Simpson e o vice-presidente Mário Bittencourt. Agora, o detalhe é o seguinte, outra notícia que surgiu também de ontem à noite para hoje, é que o Flamengo teve uma proposta da Udinese da Itália, aquele time que o Zico, foi o único time que o Zico jogou na Itália, foi o Udinese, e para a venda de Samir por 17 milhões. O Flamengo não pode recusar.
porque a situação financeira do Flamengo é ruim e o Samir, eu acredito que não vale nem isso. Eu também. Então, se há essa proposta, que o Flamengo aproveite a oportunidade para vender logo o jogador e equacionar alguns problemas de ordem financeira. E aí está bem, o Flamengo tem uma boa equipe, você vê que vencer. Na sua opinião, queria só a sua opinião sobre isso, antes de entrar no coisa do Goytacás, que vai ser geralmente rápido, mas perguntando o que você achou. O jogo, o estado do Maracanã, do gramado, ficou muito pior do que do Ari de Oliveira e Souza aqui, ficou uma coisa horrível. Então, há um regulamento que tem que se esperar tanto tempo e tal, e parece que foram quase 60 minutos, quase uma hora. O correto é esperar 30 minutos. Pois é. Então, os times voltaram... E a suspensão do jogo tem que ser de acordo com os clubes. Com os clubes, né? Exatamente. Principalmente quando, no tempo de paralisação, há um vencedor, que no caso era o Flamengo, porque muita gente de imprensa ficou falando que o Flamengo não tinha direito de opinar. Eu estava ouvindo as emissoras do Rio de Janeiro. O Flamengo tem todo o direito de opinar, até pelo fato de estar vencendo parcialmente o jogo. Isso é um partícipe do jogo, né? É um partícipe do jogo e evidentemente que tem interesse, né? Exatamente. Bom, depois do jogo do Goytacás, o que você achou, falando sobre técnico, o que você achou também da demissão do André Pimpolho no Goytacás? Ele também saiu soltando os bichos, dizendo que ele não é milagreiro, dizendo que ele não tem condição, tem uma série de problemas, 2 meses de salário dos jogadores em atraso, 2 meses também até dos funcionários do clube, e que ele nada podia fazer ali, tentando controlar a situação, mas que ele não dependia dele tomar nenhuma providência. Como nós falamos, quando citamos aí o exemplo da saída do Cristóvão Borges, o treinador tem que administrar treino, tem que dirigir a equipe em jogos. Ele não tem que administrar problemas. Problema de ordem financeira cabe aos dirigentes. Mas a torcida em si não vê dessa forma. Porque quando o resultado não aparece, é mais fácil você trocar um técnico do que trocar 11 jogadores. Ou tirar o presidente. O problema do Goytacás é um problema de ordem interna, causada por uma falta de estrutura para o Goytacás prosseguir no campeonato. O treinador sentiu o reflexo de tudo isso nas primeiras rodadas da competição. Nós tivemos instabilidade financeira desde quando o elenco foi montado. Até pelo fato do Goytacás ter contratado determinados atletas sem ter uma receita compatível para pagá-los. Exatamente. O desespero passou a existir quando os meses foram vencendo, a cobrança aumentando e o Goytacás sem recurso. Isso acabou prejudicando o técnico Pimpolho, que demonstrou competência quando esteve dirigindo o Americano no ano passado. Você comentou comigo uma diferença. O Americano fez contratos com os jogadores, mas no mês, vamos dizer assim, que começou o campeonato, todos sabendo que o clube teria compromissos com eles a partir... E o Goytacás, eu tenho a impressão que na ânsia de ter os jogadores, ele acabou assumindo compromisso antes e ficou devendo mesmo os jogadores. O grande problema é que quando não há um planejamento eficiente, você está fadado a resultados adversos. Eu não quero aqui fazer nenhuma comparação do Márcio Rocha com o Luciano Viana. Eu entendo que a responsabilidade e o compromisso de dirigir 2 instituições centenárias não é fácil, mas o Luciano Viana, ele se aplicou de uma maneira inteligente e eu vou citar mais uma vez o que foi feito. O Americano, quando começou a receber os atletas que hoje estão no elenco, que disputa o Campeonato Estadual da 2ª Divisão, ofereceu condições de moradia e alimentação, mas deixou esses rapazes 30 dias passando por um processo de avaliação, não só por parte da comissão técnica, como também por parte do grupo que dirige o futebol. Então eles ficaram 30 dias sem assinar contrato, sem o compromisso de receber, correto? Mas com boa alimentação, com toda a estrutura que é necessária para você montar um esquema de trabalho. Passado esses 30 dias, o Americano só contratou aqueles jogadores que foram aprovados
dentro desse processo de observação. Muito bem, para encerrar o programa, eu quero dizer o seguinte, lembrar o seguinte, eu ontem consegui um contato por telefone com o presidente do Goytacás, que é o presidente hoje, que é o presidente do conselho, chamado Márcio Danilo. Porque o presidente, na verdade, o presidente interino, porque com aquela demissão do Robson Barreto, quem assumiu foi o Márcio, primeiro o vice-presidente, que era o Márcio Rocha. Márcio Rocha estava com uma carta de demissão assinada e entregue desde o dia 17 desse mês. O detalhe é o seguinte, o detalhe é que o presidente do conselho, Márcio Danilo, ele me disse ontem, o clube não está acéfalo, ele é o presidente do clube hoje, que é o presidente do conselho, assume a presidência, porque não havia um vice-presidente. Muito bem, então ele marcou uma reunião, vai ter uma reunião do conselho na sexta-feira, para definir, então, os destinos. Ele tem um prazo, inclusive, para convocar novas eleições, que não devem ser convocadas este ano. Vai haver alguma coisa, o Conselho vai autorizar ele continuar na presidência do clube. O Robson Barreto, ele vai nomear o Robson Barreto diretor financeiro do Goytacás e vai nomear outros lá dirigentes para outros cargos. O grande problema está naquela ainda e convidou, inclusive, o demissionário, que já foi, o Conselho já recebeu, e deve referendar segunda-feira o pedido. Não se sabe de licença ou de demissão do treinador. Do presidente Márcio Rocha, que não quer mais. Agora, pelo que eu fui informado hoje, inclusive pelas redes sociais, o Daniel Machado, também, se o Márcio Rocha sair, diz ele que sai junto. Quer dizer, a situação é essa. Amanhã tem um compromisso aqui na Terceira Via TV, com a presença do presidente Márcio Danilo, que era presidente do conselho, é o presidente do conselho, acumulando as funções de presidente do Goytacás. Vai esclarecer tudo aqui na Terceira Via TV. Quarta e quinta-feira estaremos com o Fernando aqui. Perfeito. Falando sobre os jogos. O Márcio Danilo é um rapaz sério. Pessoa séria. De boa formação. Exatamente. Filho do Carlinhos, que sempre teve comércio ali na Gonçalves Dias. Exatamente. É Goytacás. É Goytacás. Só não vai vir hoje. Só não pôde vir hoje porque está em Macaé. E a gente deseja que ele, nesse curto espaço de tempo, possa conduzir bem o Goytacás. E com certeza... Só para finalizar a minha participação, pode acontecer com o Goytacás o que aconteceu com o Americano em 1998, quando o Jomar Machado, aliás, se não me engano, foi em 1995, quando o Jomar Machado deixou a presidência do clube e o Americano nomeou o Ferdinando Dias Fará como interventor, que foi o homem que recebeu procuração do conselho para administrar o clube, inclusive com a responsabilidade de administrar os problemas de ordem financeira. Muito bem, vamos encerrando por aqui o seu boletim do esporte de hoje. Já passamos um pouco do tempo. Eu quero agradecer e mandar um abraço pela minha ajuda que me deu ontem, inclusive, naqueles contatos todos do nosso Josélio Rocha. Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser, com mais um boletim de esportes aqui na Terceira Via TV. Um abraço.